Olá a todos, eu sou André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere. Lembrando que a partir já dessa semana, o app da TV Vincere para celulares que usam Android, você vai lá na Play Store, coloca TV Vincere, ela vai ser logo a primeira, a segunda lá, você baixa e você assiste de onde quiser. Quem quiser assistir no computador, qualquer navegador, basta colocar o link tvvincerealvivo.com e você já estará acessando o streaming da TV. Lembrando que a nossa programação também passa simultaneamente no YouTube e no Facebook. E hoje, pelo Equilíbrio Nacional, como a vida pede equilíbrio e nós estamos em janeiro, nada mais especial, uma pessoa mais especial para estar aqui conosco, que é um amigo, Daniel Abem. Obrigado, André. Mais uma vez aqui com a sua audiência e com você, para a gente falar de um tema tão importante que é saúde mental, amor romântico, relacionamentos. A gente vive em sociedade, não tem como fugir disso, né? Relacionamento de pessoas. Sim. Então, por que não falar sobre saúde mental no início do ano, né? Onde a gente define as metas, os objetivos, onde a maioria das pessoas iniciam, né? Porque tem gente que fala assim, deixa no ano que vem, deixa virar e eu inicio. Tem gente que começa metas de trabalho, metas de saúde, né? Até para entrar na academia e não sei o quê, deixa para janeiro. Até para dieta, né? Exatamente. Então é por isso que eles colocaram essa data e uma coisa engraçada que começou no Brasil, já se expandiu para vários outros países do mundo. E é até óbvio falar isso, saúde mental, gente, porque, né, nosso corpo e a nossa mente são inseparáveis. Não tem como você fazer nada sem falar do cérebro, porque o cérebro comanda tudo. Sim. Tudo está aqui. Então, se a nossa ferramenta, o cérebro, não estiver ok, não estiver estável, não estiver bem, você não faz nada. Você não faz nada não faz nada bem e nem quem dirá falar em alta performance, que hoje exige isso, né? É necessário. Deixa eu te falar, para o nosso telespectador, Daniel, muitos já conhecem, ele é bastante conhecido. Mas as atividades que ele desenvolve são tantas que ao longo da entrevista, ele vai se apresentando ou pode fazer a apresentação no momento adequado, né? Como ele já falou, ele é psicólogo, ele trabalha nessa parte muito voltada a relacionamento, mas também tem coisas que ele vai falar aqui que eu vou deixar para ele. Eu estudo amor romântico há 10 anos, porque eu sofri muito por conta disso no passado. A princípio, bullying, pessoas, eu não sabia me relacionar muito bem com pessoas, eu fui uma pessoa muito mimada e também não sabia lidar com a minha sexualidade e isso me tornou um alvo no colégio, quando eu era mais novo, então assim, isso me gerou muito sofrimento. Aí eu comecei a estudar essas coisas, mais tarde o amor romântico, para entender meu próprio sofrimento. E hoje, olha, quem dirá, né? Eu trabalho com isso. Nunca imaginei, nossa, eu nunca imaginei mesmo, mas mudou minha vida completamente. E uma dica para que você comece a sair de uma zona, como você acabou de falar, você saiu de um sofrimento e usou esse sofrimento como trampolim para se desenvolver. E hoje contribui com pessoas que passam por situações que você passou semelhantes. De onde você conseguiu essa força? De onde... O maior, assim, ou você vai pelo prazer ou pela dor. No meu caso foi pela dor. São dois polos, os polos motivacionais. Ou você faz uma coisa para evitar sofrimento, ou você faz uma coisa porque vai te dar prazer, recompensa. Então, nesse meu caso, eu queria evitar a dor. Essa foi a minha motivação maior. Eu queria evitar sofrimento, eu queria evitar que as pessoas me julgassem, me tratassem mal. Eu queria ser aceito, eu queria ser reconhecido. E quando você é muito imaturo,
você tende a achar que o problema está nos outros, não em você. Você não tem autorresponsabilidade. E nessa época eu não imagino, a pessoa é chata, deixa ela, eu tô certo, tipo, vou mudar de colégio. Puf, mudei de colégio e continua acontecendo a mesma coisa, não mudou nada. Voltei a sofrer bullying. Até que isso foi se repetindo, eu troquei de colégio várias vezes, as coisas não mudavam. E aí eu percebi que o problema não estava nas outras pessoas, estava em mim. Era alguma coisa que eu não sabia, era uma habilidade que eu não tinha, era qualidades que eu não tinha, era alguma coisa que eu não fazia a menor ideia. E que eu observava que algumas pessoas tinham e outras não. Hoje eu entendo que isso tem a ver com as nossas crenças de identidade, crenças de capacidade, o que você é, o que você sabe fazer, né? Mas nessa época eu não fazia a menor ideia do que... Crenças limitantes, paradigmas, tanta coisa. Tudo, era tudo que eu acreditava, tudo que eu era na época. E aí eu percebi que tinha algumas pessoas que eram excepcionais, que tinham esse magnetismo, né? E outras não. E aí eu comecei a observar essas pessoas que tinham. E aí observando, eu comecei a notar. Eu tive esse movimento de falar, não, é alguma coisa que a pessoa sabe fazer que eu não sei, alguma coisa que ela entende que eu não entendo. Aí eu fui procurar isso nos livros. E também modelei, tentei espelhar alguns comportamentos. E aí eu via que... Aí eu fui fazendo cada vez mais esse movimento, estudando e testando. É muito bom. Eu fiquei muito bom nisso. É muito bom a gente conversar, porque eu particularmente, eu e a minha esposa, nós estudamos muito para nos desenvolvermos. Há mais de 20 anos nós estudamos toda essa parte comportamental de pessoas, de desenvolvimento. Então, isso é fascinante, de fato. E você deixou uma mensagem muito forte, que é importante, até vou frisar, é que a primeira ponto da mudança é você entender e aceitar que que o problema pode estar em você e não no próximo, né? E você então, fazer tem que pensar assim, que não é um problema que é fixo, assim, você, digamos assim, é alguma coisa que você não sabe, então você está passando por isso, você não é definitivamente, determinativamente um problema, você pode mudar, é alguma coisa que você não sabe, você precisa aprender para ter um resultado diferente. Sim. Para ter um comportamento que vai produzir resultado diferente. Então, até você perceber isso, a imaturidade não te permite perceber essas coisas, mas com o tempo você vai aprendendo, você vai entendendo que isso é algo que você precisa aprender mesmo. É um conhecimento que falta. E as pessoas, né, James Allen fala que tudo começa na mente. As pessoas muitas vezes não têm essa coisa muito clara. Elas acham que um comportamento externo nosso, ele se originou simplesmente de fatores externos, quando na verdade eles se originam de questões uma internas. Linha da psicologia, né? Mas isso é bem aceito, assim, principalmente para quem busca alta performance. O ambiente molda o que você mas isso é uma variável. Eu gosto, no meu método, eu gosto de analisar todas as variáveis. O ambiente é uma variável, o seu contexto, as circunstâncias, isso é uma variável. Não, na verdade, eu não sei se eu me deixei claro. Ele defende que o ambiente, nós não devemos ser levados pelas circunstâncias, nós devemos criar as circunstâncias, as oportunidades, né? Dentro de... É como você falou, todos nós não somos doentes, nós não temos assim problemas. Talvez nós temos ao longo da vida, e muito jovem, falta de conhecimento. Quanto mais qualidades, eu acredito muito nisso. Isso é praticamente uma filosofia para mim. Quanto mais qualidades, habilidades, méritos, conquistas, quanto mais essas coisas você embute, mais valor você tem, mais poder você tem. Quanto mais valor você tem, mais oportunidades aparecem. Porque o valor atrai as outras pessoas. Sim. E isso atrai as oportunidades. Atraindo as pessoas, as oportunidades vêm. A questão de relacionamento, que é uma das suas especialidades, talvez a mais forte, né, que você trabalha. Relacionamento no geral, influência social, não só na relacionamento romântico. Okay. Mas eu gosto de dar ênfase para esse porque é um dos que mais geram sofrimento. Eu ia fazer até essa pergunta, uma pergunta, o que você entende que mais afeta as pessoas
emocionalmente, você entende que o relacionamento... O amor, ele é incrível, assim, transformador. A gente chora por amor, vive o amor, até mata por amor. Tá na música, na escultura, na poesia, nas novelas, no cinema. Tem gente que ama, é viciado em se apaixonar, e tem gente que tem muito medo, tem gente que tem aversão, evita isso. Então, assim, é uma coisa que gera muito prazer, mas que também pode gerar muito sofrimento, muita dor. Para quem não sabe amar, para quem não conhece, digamos assim, as regras do amor. O amor, ele não deixa Eu não sabia. Ele não deixa de ser uma... Eu particularmente, assim, uma opinião minha, não como um especialista, mas ele tem que ser uma entrega mútua, né? Reciprocidade. Reciprocidade. Tem que ter... E eu observo... as pessoas estão com esse medo de se entregar. Como você está vendo isso como profissional? Olha, no meu método, ele não é que ele te blinda de não passar por situações desagradáveis, mas é um passo a passo, é uma sequência, é uma jornada que, se você seguir as etapas certinhas, você vai evitar de chegar e desembocar em situações assim. Pessoas evitativas ou pessoas apegadas demais. Porque no método, primeiro você atrai Pode a falar pessoa... do teu método à vontade, porque... Eu não criei nenhuma teoria. Eu só peguei várias teorias e juntei dentro de um método. E disponibilizei a teoria de uma forma que fique prática e teórica. Sim. Então, assim, primeiro você atrai a pessoa. Depois você desenvolve, que é a fase de atração. Depois a fase de conexão, que você desenvolve empatia. A empatia vai te possibilitar criar um apego do tipo seguro, não evitativo e não apegado demais. O evitativo é pouco apegado, o ansioso é muito apegado. Isso vai desembocar na fase de relacionamento, que é onde você vai estabelecer as regras, limites, deveres e tudo. Aí já tem reciprocidade total, tem segurança, tem empatia, tem carga de confiança e tudo isso. Um relacionamento, ele é algo muito sério, é como se fosse vamos dizer, uma empresa. Você planeja, você escreve, você tá. As pessoas têm restrição em escrever mesmo as regras entre o casal, né, entre os parceiros, entre... Isso aí é importante que você falou, porque esse ponto que você quer chegar é exatamente a fase de relacionamento. É um contrato. Você tem que deixar de forma explícita, não implícita, explícita, todas as regras do contrato. Os limites, tudo. Os deveres, né? Tudo que deve, tudo que não deve, tudo que pode, tudo que não pode, tudo que você tem direito, tudo que você não deve. Até onde você pode ir explicitamente, exatamente como num contrato. Quanto mais explícito, melhor. Porque aí a pessoa não idealiza, não imagina nada, tá tudo muito conversado. Entendeu? E os relacionamentos que mais dão certo são os que mais têm muito bem estabelecido esses acordos. E isso é fase de relacionamento. E muitas pessoas buscam encontrar a felicidade num terceiro. Ou seja, buscam Esse ponto é interessante também, porque você não está falando de infidelidade, você está falando de abrir, né? Não, consensualmente. Sim. Quando é consensualmente, pressupõe que os dois estão muito satisfeitos na relação e muito seguros, extremamente seguros. Já tem muita conexão, você não deixa aquelas fases anteriores, ela se sobrepõe, você mantém as fases anteriores até a última fase. Você não, acabou a fase de atração, acabou, esquece. Não, você mantém e pula para a próxima. Aí a próxima, você mantém a primeira, mantém ela e pula para a próxima. Ela se sobrepõe. Num relacionamento, você não vai deixar de sentir... Ela é cumulativa, você Exatamente, vai acumulando. você tem que manter todos aqueles valores. Sim. Senão você perde aquilo. Em um relacionamento aberto, que é uma coisa muito complexa, que eu ainda estudo bastante, e essas coisas ainda está sendo muito estudada, apesar que já tem gente que pratica isso, ainda é uma coisa muito difícil de entender, ainda tem muitos novos estudos sobre isso e isso está evoluindo com a cultura, então as coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando e vai aprendendo. Mas assim, tem que ter esse
como pré-requisito uma segurança. Tem que ter muita segurança dos dois, muita segurança que vai ser gerada pela fase de conexão, muita confiança, muita empatia, né? Confiança, segurança, e os dois satisfeitos. Ambos se satisfazem a ponto de abrirem a mente para explorar novos prazeres, como se fosse um vídeo adulto, mas um pouco mais ousado do que isso. Sim, e cientificamente, como você falou, isso ainda está sendo analisado, estudado. Vai estar evoluindo com a cultura. Há 10 ou 20 anos atrás, ninguém falava nunca disso. Não tinha nenhuma pesquisa sobre isso, não tinha nada, você não encontrava nada sobre isso. Você podia até encontrar pessoas que praticavam isso, mas não tinha nada cientificamente comentado, não tinha nada, não tinha estudo sobre isso. Hoje já se tem, que é uma coisa que está caminhando para tá virando uma tendência. A verdade é bem essa mesmo. Tá virando uma tendência. Os últimos livros que eu tenho lido sobre o assunto, todos falam que tá virando uma tendência. Nós vamos já ter que fazer um intervalozinho, é só um corte de intervalo. Mas o que as pessoas mais, pra gente fechar esse bloco, mais elas te questionam? Alguém que te procura para que você possa contribuir? O que é, normalmente, eu sei que são várias, mas tem sempre algo que está mais ali afunilado, todo mundo tem quase a mesma sensação, a mesma... Tem muitos temas que quanto mais gera sofrimento na pessoa, mais com urgência ela vem. Temas como infidelidade, apego ansioso, ciúme excessivo, com muita carga de ansiedade. Esses são, assim, praticamente o que as pessoas mais buscam de forma recorrente, porque é uma coisa que gera muito sofrimento. A pessoa está em sofrimento, então aquilo ela já chega agoniada e como o sofrimento motiva muito, ela não fica pensando muito. Quanto mais sofre, mais elas se motivam para buscar ajuda. Eu vou fazer um corte agora contigo para te interromper, vou chamar um intervalo e na volta tu vai detalhar para mim rapidamente como isso aparentemente, como é que as pessoas chegam e o que tu consegue fazer para acalmá-lo. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta rapidamente, aguardem, que Daniel Abem tem muitas dicas para dar para você. Essa é a razão da nossa existência, TV Vem Série. Olá a todos, eu sou André Costa e a TV Vem Série não poderia ficar de fora de deixar uma mensagem para você. Estamos iniciando o ano, início de janeiro, e é daí que surge, todo início de ano vem os desejos, os planejamentos, mas também há um paradoxo diante de tudo isso, que muitas pessoas criam muitas expectativas, ansiedades, e aí janeiro vem sendo designado como o janeiro branco, para que nós possamos ter uma atenção especial à saúde mental de cada um de nós, seres humanos, a você telespectador, a mim, a todos que estão aqui e a todas as pessoas, desde as crianças. A saúde mental é algo que vem preocupando toda a Organização Mundial de Saúde, porque vivemos tempos onde a manifestação da ansiedade, da depressão e de outros males tem colocado desde crianças até jovens, pessoas de meia idade e até idosos acamados. E nós da TV Vem Série queremos contribuir com vocês no sentido de deixar uma mensagem positiva, propositiva, que nós devemos viver cada dia, cada momento por vez. E a temática desse ano é a vida pede equilíbrio. Eu até posso fazer uma analogia, e quando nós criamos o programa Equilíbrio Nacional, foi exatamente pensando nessa temática. Equilíbrio.
O equilíbrio é a palavra-chave para que nós possamos viver uma vida plena. Nem muito quente, nem frio, nem pessoas muito afoitas, nem muito pacatas. Na verdade, o equilíbrio até tem a ver com uma lei universal da polaridade. Temos que estar equilibrados. Não adianta pensarmos amanhã, depois, e esquecermos de viver o hoje. Isso só trará a cada um de nós ansiedade. E se formos olhar agora para 2022, que já passou, e formos imaginar aquilo que deixamos de fazer, isso também será muito maléfico a cada um de nós, nos colocando numa sensação de um dever não cumprido, e isso acarreta uma depressão. Então que 2023 nós possamos viver dia a dia, momento a momento. E eu, que particularmente gosto muito, estudo muito isso, não sou da área de saúde, mas eu posso garantir a vocês, seja profissionalmente, seja em casa, aonde for, se você viver o momento presente, aquele momento atual, você será feliz. Não espere o dia de amanhã para ser feliz. A depressão, a ansiedade, esses males da mente, eles não têm espaço no momento presente. Aqui, nesse momento que eu estou com você, não cabe na minha mente outros sentimentos senão o prazer de estar me comunicando com vocês. Então vivamos o momento presente, o agora. Façamos o melhor a cada momento. E eu tenho certeza que ao final do dia nós teremos a sensação e a satisfação do dever cumprido. E isso não nos trará nenhum tipo de arrependimento e sentimentos. A saúde mental está envolvida com sentimentos de diversa ordem, até a inveja, até o desejo do próximo, o falar mal do próximo, porque tudo aquilo que nós fizermos, seja de bem ou de mal, aquilo volta para nós. Então a TV Vincere, o Grupo Vincere, eu, doutora Cláudia, toda a nossa equipe convida você em 2023 praticar o amor, a verdade, a dedicação. Não faça nada que alguém possa depois lhe apontar. Porque se você tiver a convicção que você fez certo, até podem lhe apontar, mas aquilo não vai lhe magoar. Então, se você fizer o bem, distribuir amor, distribuir sorrisos, distribuir abraços, porque muitas pessoas pensam, vamos ajudar um, vamos ajudar outro, todo mundo já pensa logo ajudar financeiramente. Não. As pessoas estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando de uma palavra, e muitas vezes é dentro da nossa casa, um filho, a esposa, o esposo, um vizinho, no trabalho, quem está do seu lado. Então, o nosso convite e a nossa receita de bolo, que essa é infalível para 2023. Vamos distribuir amor. E eu tenho certeza que o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental, com essa receita, ele vai perdurar por todo o ano de 2023 e toda a sua vida. E sejamos todos muito felizes. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial e vamos continuar essa conversa maravilhosa com Daniel Abem, falando sobre relacionamentos, mas eu vou perguntar dele que é algo que nós vemos, até acontece coisas, né? Chega até a haver homicídios, situações assim, sim, as pessoas por ciúmes. Podem até chegar a matar. A matar, exatamente. Então, eu sei que ciúme é muito complexo, a origem, você
Mas o que você poderia deixar de dica, de orientação? Olha, o ciúme ele não existe à toa. Evolutivamente ele existe para, ele tem um motivo evolutivo. Ele serve para garantir que você não perca o seu objeto de apego, que você proteja ele. Você sente ciúme para evitar o medo da perda de um objeto que você está vinculado, uma fonte de prazer, algo que te dá muito prazer e que você sente ciúme para evitar que alguém te pegue aquilo, né? Então ele evoluiu para assegurar que mulheres não perdessem o seu marido ali para uma rival, principalmente num tempo lá mais ancestral. Sim. Que se a mulher perdesse o homem, imagina, a mulher grávida é o ser mais vulnerável que existe. Mulher hoje em dia grávida já é muito vulnerável porque ela não pode nada, nem Sim. medicação, nem às vezes nem tratamento estético, muitas coisas elas não podem muita coisa. Então, se hoje é complicado, imagina naquele tempo, se o cara que engravidou uma mulher se interessasse por uma outra pretendente, ela morreria. Isso acabaria com as chances de sobrevivência e de reprodução, que são dois polos evolutivos. Sobreviver, em primeiro lugar, uma vez que você garantir esse, você reproduz. Hoje, as mulheres e a gente, no geral, não dependemos e não somos necessariamente voltados para a reprodução. Então, Sim. eu coloco reprodução / sexualidade, porque hoje a gente tem mais interesse além de só sobreviver e reproduzir. Como só fazer sexo, enfim, só se relacionar. Sim. Mas antigamente era isso. E, por exemplo, já o homem, o ciúme evoluiu no homem para garantir que a sua esposa fosse gerar a sua prole e não deixar ele saracotear por aí para pegar, de repente, um outro pretendente, e ele teria que cuidar dos genes e da prole de um outro homem. Sim. Não seria a sua. Então, não seria o seu DNA que seria passado para frente, seria o de um outro, de um rival, por exemplo. Então, não ia respeitar essas leis de reprodução, né? Onde o objetivo é você replicar e passar o seu DNA para frente. Isso Tanto que o homem tem mais ciúme sexual e a mulher tem mais ciúme romântico. A mulher tem mais... ela sofre mais, você vê... claro que não necessariamente, mas em geral, a mulher tem mais medo da traição romântica do que a sexual. Porque ela teme o vínculo. E o homem tem mais medo da traição sexual da mulher, porque ele não quer criar o filho. Só que hoje tem exame de DNA, hoje tem anticoncepcional, hoje tem cirurgia, então... Mas o nosso cérebro ainda tem um pouquinho daqueles resquícios, porque a evolução ela acontece em passos lentos, milhões e milhões de anos. Tu vislumbra que hoje ainda o receio mantém... Lógico que tem a evolução, tem outras crenças que entram, tem tudo que vem entrando. A gente pode sobrepor isso. Mas isso hoje seria mais um sentimento de... um impulso. De posse, um ego ferido, algo que... Vamos dizer, o medo... Porque o ciúme é o medo de uma traição. O medo da perda. Da perda. E perder isso mostraria uma fraqueza? Seria isso? Tem esse vínculo ou não? Então, não é isso. A pessoa ela sente o ciúme, é um complexo, é uma emoção secundária, que é um complexo onde você experimenta medo, uma emoção primária é medo, você experimenta raiva, você experimenta um mix de emoções primárias, mas muito medo, raiva, talvez tenha um pouco de aversão também, por se permitir passar por aquilo, porque fere teu orgulho também, enfim. Então você quer proteger aquela figura de apego, aquela tua fonte de prazer. Então o medo é para você temer e evitar, e a raiva para você tirar a interferência. A interferência, no caso, é outra pessoa. Sim, então a raiva também pessoa. tem esse movimento de você eliminar a interferência. Entendi. Então é um complexo de emoções que culminam em vários comportamentos. Tá. Mas quem sente normalmente isso é uma pessoa que ela é mais apegada, e isso também está vinculado com as suas crenças de identidade, de capacidade e merecimento. Normalmente a autoestima dela. Autoestima, normalmente. Que tem tudo a ver com isso.
está diretamente ligado. Seu orgulho próprio, digamos assim. Que ela pensa dela, do que ela é, do que ela sabe fazer e do que ela tem. Nós não vamos entrar muito a fundo, mas você vislumbra que é possível... bom, tem pessoas todo tipo, mas é possível, assim, um perdão pleno de uma infidelidade pela tua experiência que você vê, ou aquilo vai ficar sempre na mente, manter um relacionamento que já houve infidelidade, vamos dizer assim? Eu acredito, vai depender muito da pessoa, vai depender muito da mentalidade dela, né? Da segurança, mas sim, tem como recuperar, tem como voltar a ter confiança, mas é um progresso que não é linear. Vamos colocar numa escala resultado, tempo, o progresso ele é assim. Entendi. Então tem que ter muita estrutura, porque vai ter... E você tem que manter uma constância. Você tem que ter um progresso constante, porque se essas quedas forem muito bruscas, você vai sempre estar validando a desconfiança e não a confiança. Sim. Você tem que manter esse progresso constante para a pessoa validar mais a confiança, mais a segurança, e não o contrário. Ele tem que ser consistente. Sim, e crescente, tem que ser consistente. Exatamente, porque imagina, a pessoa está confiando, de repente ela lá vai de novo. Aí começa tudo de novo. Exatamente, entendeu? O que tu enxerga de mais inusitado que chega para ti, ou que você vê mesmo, coisas que chamam a atenção e até preocupam e merecem uma atenção especial? Olha, eu já 90% dos meus alunos de mentoria são brasileiros fora do Brasil. Eu não esperava isso, não foi uma coisa planejada, mas essa audiência fora do Brasil, acho que tem mais a ver com a crise do Brasil, né? O pessoal lá fora ganha em outra moeda que vale mais do que o real, então acho que mais por isso. E eles têm acesso às mesmas coisas, porque é tudo videochamada, é tudo online, então não faz diferença. Se é em Brasília, se é nos Estados Unidos, se é na Europa, então é tudo o mesmo veículo de comunicação. E o que eu mais choquei, a história mais chocante é uma brasileira que namorava um americano. Ela falava pra ele, ela era muito ciumenta. Ela é muito ciumenta, muito ciumenta. Ela achava que ele traía ela. Ela imaginava várias coisas, a maioria das coisas que ela imaginava não era real. E ela admitia que não era real. Ela mais temia por ansiedade, antecipava coisas que não chegavam nem a vir acontecer. Mas enfim, ela ficava imaginando várias coisas. Ai, se. Enfim. Aí o cara é um empresário, né? E ela falava pra ele que trabalhava de Uber, né? Pra ajudar na renda. Só que, na verdade, ela não era Uber. Ela era garota de programa secretamente. E ela fazia tudo, né? Fazia as coisas todas que ela temia que ele fazia. Ou seja, ela projetava os medos. Ela projetava aquilo que ela fazia nele. Né? Enfim, é louco isso, né? É muito... Isso... A gente vai falar que é uma hipocrisia, né? Isso e olha que ela não falou isso no início. Eu descobri isso, com o tempo. Vamos dizer assim que, cientificamente, falando de medos de forma geral, toda a ciência, essas ciências, o segundo medo é o medo da crítica. E a gente combate bastante pessoas que a crítica só magoa, só fere. E normalmente, quando você critica alguém, você está exatamente acontecendo isso, refletindo naquela pessoa aquilo que você... Que te incomoda, né? Que te incomoda ou que você mexeu com algo que está dentro de você. Que está dentro. Então, eu acho que isso retrata bem essa questão. Ela criticava, apontava... Pode ser uma interpretação disso. Situações muito... que ela vivia. Não, né? Que necessariamente toda pessoa, no contexto dela, ia agir dessa forma. Não. Mas no caso dela, sim. No caso dela, a gente vê, né, de onde está vindo isso, né? E essa história terminou como para o público ficar? Eu não sei, porque ela desistiu. Ela desistiu. Do momento que você descobriu, ela desistiu. Foi bem por aí mesmo. Foi. Mas tinha muita coisa para lidar com ela, muitas coisas que ela precisava entender.
enfim, muitas crenças que ela tinha que mudar, hábitos, e acabou que ela não deu prosseguimento. No fundo, ela estava enganando a si mesma, né? Tentando... Acho que ela se sentiu mal, não sei, se sentiu hipócrita, não sei. Mas demorou pra ela me falar, não foi de primeira, não. Essa, de fato, eu diria que é... E teve várias situações assim, mas o que é mais interessante das pessoas entenderem sobre o amor romântico é que ele tem 3 elementos básicos. Isso já faz parte da minha pesquisa e está no meu método. O amor romântico ele tem 3 elementos básicos: a atração romântica, a conexão, que é o apego, que pode ser evitativo, seguro ou ansioso. Ansioso, apegado demais. Seguro, reciprocidade. Evitativo, pouco apego. E tem o terceiro elemento, que é o desejo sexual. Então são 3 elementos: a atração romântica, a conexão e o desejo sexual. Em pessoas que são do espectro assexual, não tem desejo sexual e está tudo bem. A relação acontece tranquilamente, é satisfatória, só não tem o desejo sexual. E a gente pode sentir atração por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, pode se conectar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A gente pode inclusive estar conectado em uma pessoa dentro de um relacionamento, sentindo atração por outra e sentindo desejo sexual por outra ao mesmo tempo. A única coisa que é extremamente difícil de acontecer é se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Porque a carga cognitiva da paixão ela é tão intensa que você não consegue fazer isso por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não estou dizendo que é impossível, mas é improvável. E a monogamia ela é uma construção social. Sim. Ela não é inata. O ser humano tem bicho mais monogâmico que o ser humano. Quimicamente falando. Sim, sim. Ele foi projetado evolutivamente para ser monogâmico. O ser humano não foi projetado para ser monogâmico e nem feliz. Ele foi projetado para aturar aquela pessoa até dar tempo suficientemente para criar a prole. Parece cruel, né? A natureza não é romântica. Só que as pessoas não estão preparadas para entender isso, porque... E nem tomar decisões que são... Mas de acordo com os livros, a história, dá para ver vários relatos disso, né? É porque hoje romantiza muita coisa, tem a Disney, tem as novelas, tem os filmes, então as pessoas não estão preparadas para saber dessas coisas. Eu evito até falar muito, mas tem muitas regras sociais da nossa cultura que impedem as pessoas de ter acesso a esses tipos de pensar esse tipo de coisa, mas Isso cria até uma limitação a pessoa nem se permite pensar nisso. Não, ela fala, não, isso é totalmente errado, jamais, mas eu tô tentando dizer que a gente tá numa cultura que tá tão já cheia de regras já estabelecidas, né, que é como se a gente não criticasse mais isso. Mas aí não criticar isso, você vai sofrer, né? Por exemplo, a pessoa, ela pensa assim, não, a pessoa tá comigo, ela vai ter que me desejar pro resto da vida e vai ter que, ela vai sentir, vai sentir a mesma coisa que sentia no começo e do relacionamento inteiro. Não é assim. A pessoa tá comigo, ela não vai sentir vontade, desejo sexual por outras pessoas. Não é assim. Não acontece assim. Eu lembro que tu falaste... Na prática é diferente. Tu chegaste ali até a paixão, o amor, o conceito do amor. Ele seria a construção desses 3 pilares? Então, quando você chega no apego e ele vai na direção do apego seguro, aí você chega no amor. Que aí é uma decisão, é uma coisa extremamente consciente, é uma escolha e é muito recíproca. Ali não tem tanto sentimento, não é aquela carga de sentimento absurda. É uma coisa cognitiva, mas é uma escolha, uma decisão. É uma decisão. Amor é uma decisão, você escolhe estar com aquela pessoa. E estabelece tudo? Acordos, sim, tem isso muito certinho. É verdade. O amor é um sentimento. O apego está mais para uma emoção. O amor é construído, né? Ele tem que ser uma construção diária. E as pessoas amam de forma diferente, né? Tem aquelas linguagens do amor, sim, elas demonstram e amam de forma diferente. Cada um tem a sua, cada um tem as suas regras, cada relacionamento é personalizado da sua maneira.
Nós não deixamos claro ainda, além de tudo isso que você deu essa aula toda, o que mais o Daniel Abem pode contribuir com a sociedade de uma forma geral, né? Quem pode te procurar, o que pode encontrar, porque você já virou empresário, já virou não, né? Se tornou, na verdade, não virou. Você continua na sua, e você vem crescendo em outras áreas. Aí, fala um pouquinho para nós também. Depois de ultrapassar essas dificuldades, essas limitações que eu tive no começo da minha vida, né, como bullying e tal, eu comecei a estudar, né, sobre me relacionar com as pessoas, né? Estudar sobre o que é empatia, o que é inteligência emocional, o que é inteligência social. Isso me abriu portas para ser influenciador digital, porque eu fiquei muito bom em influenciar as pessoas, me conectar. E eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Aí depois que eu já tinha uma certa habilidade em influenciar as pessoas, né, através das redes sociais, eu percebi que eu influenciava pessoas influentes. Daí eu comecei a trabalhar com relações públicas, que é você conectar marcas com pessoas. Só que as empresas não querem hoje qualquer pessoa, elas querem pessoas que têm alto valor agregado. Sim. Que influenciam outras pessoas, né? Então, aí eu comecei a fazer esse outro trabalho. Aí eu até tenho uma empresa também, e aí eu pensei, né, meu último movimento que eu pensei foi assim: gente, se isso mudou a minha vida, se isso me ajudou, eu posso ajudar outras pessoas. Sim, com certeza. E aí esse é o meu propósito hoje, acima de qualquer outra profissão ou negócio que eu venha ter, é ajudar as pessoas através dos relacionamentos. Isso é fantástico, porque a lei de causa e efeito, aquilo que você de bom entregar, é natural, o universo te traz de volta. E o que de bem você fizer, de bem você receberá com também. Certeza. E vindo para a parte científica, outro dia eu estava lendo, você lê um bom livro, você assimila 15, 10% de conhecimento. Quando você transmite aquilo que você já tem de conhecimento, você aprende... E você retém muito mais também. Você agrega 80% a mais de valor sobre aquilo que você já tinha de conhecimento. Então, como é importante você transmitir e dividir o conhecimento? É porque às vezes a gente tem uma noção cognitiva daquilo, né, de compreensão, mas quando você vai passar aquilo para frente, você percebe que, não, peraí, eu não entendia tanto assim, peraí, deixa eu revisar aqui. Isso. Aí você começa, né, você vê que você precisa ter um conhecimento mais fundo. Vou fazer uma pergunta bem assim, você vê um mundo hoje mais egoísta, muito egoísta? Egocêntrico, egoísta? As pessoas em si? É muito difícil responder essas coisas, porque não tem como você estudar isso, não tem como você fazer esse estudo, ou é muito difícil, eu não saberia dizer. Mas eu sei que as coisas hoje em dia estão muito imediatistas, estão muito rápidas. Hoje você tem aplicativo para tudo, as coisas acontecem na velocidade absurda, então para você chegar a ter um prazer é muito fácil, os prazeres estão muito imediatos. Então, mas são efêmeros também? Se é muito rápido, se é muito fácil... Tende a ser. Porque normalmente o que é construído demora um pouquinho mais. Os prazeres construídos são mais... eles duram mais tempo e também são mais difíceis de você chegar até ele. Então, assim, eu não sei... como as coisas estão muito imediatistas, talvez sim. Não sei, é complicado de responder isso. E nós vamos extrapolar um pouquinho o tempo, mas não tem problema. E esse nível de ansiedade que acaba, se for para uma questão mais patológica, chega a uma depressão, isso, qual seria uma causa mais, seria uma solidão? Porque nós nascemos para não viver só. Jamais. O ser humano, ele é mamífero, né? Ele é coletivo, não tem como. E hoje a gente nasceu para se relacionar.
não para ficar sozinho. Tem perfis de pessoas que conseguem viver a solidão sem sofrimento, mas eu acho que já tem um transtorno prévio, porque não é possível, gente. O ser humano foi projetado para viver coletivamente. Do contrário, você morre. A solidão mata. A ansiedade, né? O cortisol vai lá em cima, você é imunossupressor, seu corpo fica todo inflamado, você morre tipo, literalmente dentro para fora. As pessoas vivem muito hoje, ou no passado ou no futuro. É uma coisa que nós observamos. No futuro é ansiedade, no passado fica ruminando, né? E pode gerar uma depressão, fica triste, fica nostálgico, fica aquela questão. Se tivesse feito diferente, fica... O que é essa dificuldade de viver hoje? Por exemplo, como nós estamos aqui? Nós estamos aqui 100% aqui nesse momento. A gente está debatendo um tema que é fundamental, mas nós não estamos pensando no que nós vamos ter eu acho que as pessoas hoje em dia, elas existe uma cobrança muito absurda por você ter que fazer alguma coisa, por você ser produtivo. Você já acorda devendo, você vai dormir devendo. Amanhã eu tenho que fazer tanta coisa. O que eu não fiz ontem que eu tinha que ter feito hoje? Então, existe... Eu me sinto muito assim às vezes. Se você... Como tem muita cobrança, como as coisas são tão rápidas e tem tanta coisa, você já dorme devendo e acorda devendo. Coisas que você tem que realizar, que você tem que fazer, que você já está atrasado. Você também percebe isso? Não, sim, eu percebo. E é por isso que... Isso cria ansiedade. Você é um profissional, você é um psicólogo, mas quando eu fui buscar um conhecimento na parte de desenvolvimento pessoal, isso há 20 anos eu faço isso, eu e a esposa, é exatamente para tentar entender todo esse... E aí você tentar ter esse controle. Você entra no Instagram e você vê um coach de alta performance e fala: eu acordei 6 da manhã, já fiz isso aqui, eu dormi 4 horas. Cara, você não tem que se comparar o seu início com o meio de outra pessoa. Eu costumo dizer... Você se compara muito e aí você se cobra muito. Mas aí... Então tem que saber... Aí a questão é saber interpretar as coisas de forma saudável. Isso eu... Nem sei por que nós estamos... porque você é um profissional e eu fiz um estudo com várias mentorias internacionais, com várias questões, no sentido de transmutar todo esse conhecimento numa qualidade de vida, inclusive prosperidade financeira. E a comparação, ela é a coisa... uma das coisas mais destrutivas. Nós temos que comparar nossa opinião aonde nós estávamos, de onde nós estávamos, onde nós estamos hoje. Não tem problema comparar. O negócio é você fizer isso de uma forma saudável, né? Comparar assim, nossa, aquela pessoa construiu tanta coisa, eu gostaria de aprender o que ela aprendeu, se inspirar, né? Essa inspiração. Mas quando você você fica se comparando e se sente mal, aí eu acho que já está interpretando errado. É que é a mesma coisa. Se eu for me comparar agora, não, olha... Se aquela pessoa te motivar, ok. Se ela te deixar triste, não tá legal. Não, aí eu diria assim que são exemplos que você tem, que você cria uma admiração. Por exemplo, eu tenho vários mentores que eu fiz, que já nem estão vivos. O último morreu com 85 anos, 2 dias antes ele estava dando mentoria. Cara, uma mente super ativa, né? Então, mas eu me espelho nele como um modelo onde nós queremos chegar de desenvolvimento, de evolução, de serenidade, de construção. Mas as pessoas, normalmente, elas têm feito uma comparação pelo ter e não pelo ser. É que nem, por exemplo, se eu for acordar hoje, pensar na minha conta bancária e pensar na do Bill Gates... Aí eu vou sofrer. Olha, presta atenção, tem gente que nasce com esse ter de forma completamente privilegiada. Ela já nasce tendo muito, digamos assim. Ela nasce herdeira. Então não tem como você se comparar às outras pessoas. Não tem parâmetro. Como que você vai se comparar com uma pessoa que nasceu em uma família milionária com você que nasceu numa família sem tantas oportunidades? Não tem como. Não tem parâmetro. Você não pode se comparar com uma pessoa dessa. Sem contar. Não quer dizer que ela é melhor do que você, mas você não pode usar recursos como parâmetro de
O ter não é parâmetro. Não é o parâmetro mais correto. O ser, sim. O ser, sim. É porque, na verdade, você tem que começar pelo ser. Exatamente. Depois você vai pro fazer, porque se você não é, você não consegue fazer. Exatamente. E depois você conquista. Depois você tem. Porque se você fizer o movimento inverso, você vai ter... aí você inverte a pirâmide dos valores, né? Sim, sim. Tipo, eu vou andar de carrão, que aí eu vou... E vou morar de aluguel. Não, aí eu vou ter um carro, eu vou ser, e aí eu vou conquistar aquela gata. Aí a gata você vai se auto-sabotar. A gata vai ver que você só é o carro, você não é nada. Você não é interessante, você não tem valor, não tem qualidade, não sabe fazer nada, você só tem o carro. Em vez de, primeiro você depois você faz, no que você faz você conquista. Você tem bagagem, você tem as coisas, entendeu? Aí você tem o carro, e a gata vai achar você também interessante porque você é alguma coisa, entendeu? E mais, nós nunca somos novos eternamente. Uma hora nós vamos envelhecer. E se você não usar o ser, a beleza, tudo vai mudando. Então as atrações mudam, né? E o dinheiro te dá prazer até certo ponto. Depois você se acostuma com aquilo. É como se fosse uma comida que você come a semana inteira, não te dá mais prazer. Eu vou falar uma coisa que muitos pode até dar uma mensagem e olhar. Muitos autores estudam e já está bem divulgado até, mas eu me surpreendo toda vez que eu vejo. O que mais indica, o que mais gera felicidade nas pessoas são os relacionamentos. Aí eu não digo só romântico, relacionamento de todos os tipos, social, com a sua família, romântico, por que não, com você mesmo. Isso é o que mais produz felicidade e não dinheiro, porque o relacionamento é tão dinâmico. Você constrói o tempo inteiro, você tá... Cara, é muito complexo isso, mas foca nisso, foca em ter bons relacionamentos. Eu acho que você vai ter muito mais chances e probabilidade de ser feliz na vida do que você... E qualidade, né? Olha que engraçado isso, quando você tem valor, quando você acaba puxando. Você tem uma identidade forte, você influencia, você acredita nas suas qualidades, nos seus valores, você naturalmente é seletivo. Não, sim, lógico. Naturalmente. Sim. Sabe por quê? Porque você não consegue. Já ouviu aquele livro Paladar Não Retrocede? Sim. Quando você gosta e sabe o que é bom, você não decai. Não então volta. Você naturalmente é seletivo. Aí tem até uma brincadeira. Quando você é estudado, você não consegue conversar com uma pessoa que não é. Não de forma eu não lembro qual é o prazerosa. Qual é o palestrante que diz que só o Roberto Carlos consegue ter 1 milhão de amigos, né? Então, realmente, quanto mais você sobe, mais seletivo, valor você tem, mais seletivo valor você é. tem. Por isso que essa é a essência da influência social. Para você influenciar pessoas extremamente influentes, você tem que trabalhar suas qualidades, sim, as suas habilidades, seus méritos. Eu acho que nós você não vai conseguir. Nós passaríamos semanas falando aqui e quem sabe vai ter a terceira vez, a quarta, com certeza. É sempre muito prazeroso, muito bom conversar contigo, ter as informações, o público também. Então, eu queria que tu deixasses estamos iniciando o ano, deixar uma mensagem final da forma que você desejar para quem nos assiste. Olha, gente, eu costumo dizer muito isso, eu até falo muito isso pro João. Se vocês forem pedir conselho para alguém, peça conselho para alguém que você admira, para alguém seguro, estável, que tem uma mentalidade bacana. Não vai pedir conselho para pessoa, desculpa o termo, cagada da cabeça, porque vão te dar os piores conselhos. Você vai ficar pior do que... É melhor você nem ter o conselho. Peça conselho de pessoas que têm bons relacionamentos, você vê que produziu coisas bacanas na vida, são pessoas resilientes, estáveis, que você vê que você tem uma mente boa, porque, gente, olha... às vezes é melhor você não ter conselho do que você ter um mau conselho. E às vezes você vai por aquilo, melhor que você nem tivesse. Tem agora só uma brincadeira, assim, um bem... Eu costumo dizer assim, que um cego não guia o outro.
para resumir isso aí, como é que um cego guia o outro? Então, como é que alguém vai buscar conselho de alguém que não assim, tem nada para dar? Um casal brigando, afundando, cheio de conflito, aí a mulher vai e pede para aquela amiga mais ciumenta, mais destrutiva, mais disfuncional um conselho. Aí ela fala, termina com esse bosta, aí termina de repente um relacionamento que dava para resolver, que só precisava de um ajuste, né? Ou de repente ela fala assim, não, aceita, e, enfim, continua num relacionamento abusivo que de repente não teria salvação. Enfim, você precisa de pessoas com uma boa mentalidade para te ajudar. E que normalmente as pessoas de boa mentalidade, elas gostam de ajudar, porque também tem parece que as pessoas criam uma barreira, elas têm medo de chegar nessas pessoas e pedir um conselho. Então, isso, eu queria a tua confirmação. As pessoas seguras que eu conheço, gostam, né? Elas gostam de compartilhar. Exatamente. Que ajudar as pessoas traz prazer. Isso. Gera prazer também. Então, assim, pelo menos as que eu conheço, sente satisfação em poder ajudar com a sua experiência, compartilhar. Olha, esse conselho eu diria que é um dos conselhos estruturantes mesmo para qualquer coisa na vida. Conselho profissional, vai buscar de alguém bem-sucedido, alguém que cresceu na vida. Né? Não de coach que te ajuda a ganhar dinheiro que não tem dinheiro. Tem uns agora prometendo dobra a venda em 3 meses. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho muito engraçado isso. Então, não estamos aqui denegrindo, porque a palavra coaching no exterior, de onde ela veio, nos Estados Unidos, hoje, Canadá, virou na Inglaterra, uma coisa de chacota, né? É algo extremamente respeitado. Lá fora. Lá fora. Aqui banalizou, porque é sinônimo de gente que quer ensinar, sendo que não estudou. Entendeu? Nós não vamos nem entrar nessa polêmica, porque nós vamos ser apedrejados daqui a pouco. É pior do que acho que mexer com Uber e motoboy. Porque eles são bem unidos. Daniel, amém. Hoje foi mais um dia de crescimento intelectual, de aprendizado, de conhecimento práticos também aplicados, que eu diria que eu até isso falo, eu diria que nós somos tudo o que você estudou ao longo dos anos, que eu estudei, são coisas complementares, não tem, e é muito interessante. Eu costumo dizer uma coisa, que 2 coisas que a escola não ensina, assim, dentre várias... Que poderiam? Dentre várias, da escola, da educação formal, vamos falar, não só escola. Eu diria, relacionamento e empreendedorismo. É isso? Também. Não, isso jamais. Isso Podia ter uma matéria de empreendedorismo, as pessoas iam fazer menos... Mas o pior, elas não ensinam tomada de decisão, ou seja, elas não permitem uma criança tomar uma decisão, ou um jovem. E outra, que tem a ver diretamente com o empreendedorismo, não ensinam a ganhar dinheiro, que é a educação financeira e ganhar dinheiro. Melhor do que ficar... treinando a fórmula de Bhaskara, raiz quadrada. Que não vai me servir em na quê? Na vida prática, se você se for fazer uma faculdade de engenharia, né, na vida prática, a maioria das pessoas, 99,9%, não vai usar isso. E que hoje até os engenheiros têm sistema. Joga lá o projeto e tal. Lógico, tem que ter os parâmetros, mas... Então... Mas eu acho que está desatualizado. São conhecimentos... que não vão ser usados na prática. Não sei se o termo é desatualizado, mas poderia ser reformulado. É uma luta, vamos lutar por isso. Você é mais novo, tem muito tempo para lutar por isso, para mudar, para... E eu acho que é possível, incentivar, sim, é possível. Então, depois de tudo isso, com muita, primeira alegria, porque nós não podemos ser tristes, mas, já deixando saudade, Daniel Abem, nós vamos encerrar o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na certeza que vamos sair daqui com mais conhecimento. Conhecimento é poder, Conhecimento não tem coisa mais poderosa do que conhecimento. E essa conversa, ela é imperdível. Logo, vocês estarão acompanhando
quando você terá acesso à íntegra dessa conversa extraordinária. Nós encerramos o Equilíbrio Nacional de hoje, agradecemos a Daniel Abem e te aguardamos no próximo programa. Olá a todos, eu sou o André Costa e a TV Vem Série não poderia ficar de fora de deixar uma mensagem para você. Estamos iniciando o ano, início de janeiro, e é daí que surge, todo início de ano vem os desejos, os planejamentos, mas também há um paradoxo diante de tudo isso, que muitas pessoas criam muitas expectativas, ansiedades, e aí janeiro vem sendo designado como o janeiro branco, para que nós possamos ter uma atenção especial à saúde mental de cada um de nós, seres humanos, a você telespectador, a mim, a todos que estão aqui e a todas as pessoas, desde as crianças. A saúde mental é algo que vem preocupando toda a Organização Mundial de Saúde, porque vivemos tempos onde a manifestação da ansiedade, da depressão e de outros males tem colocado desde crianças até jovens, pessoas de meia idade e até idosos acamados. E nós da TV Vem Série queremos contribuir com vocês no sentido de deixar uma mensagem positiva, propositiva, que nós devemos viver cada dia, cada momento por vez. E a temática desse ano é a vida pede equilíbrio. Eu até posso fazer uma analogia, e quando nós criamos o programa Equilíbrio Nacional, foi exatamente pensando nessa temática. Equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave para que nós possamos viver uma vida plena. Nem muito quente, nem frio, nem pessoas muito afoitas, nem muito pacatas. Na verdade, o equilíbrio até tem a ver com uma lei universal da polaridade. Temos que estar equilibrados. Não adianta pensarmos amanhã, depois, e esquecermos de viver o hoje. Isso só trará a cada um de nós ansiedade. E se formos olhar agora para 2022, que já passou, e formos imaginar aquilo que deixamos de fazer, isso também será muito maléfico a cada um de nós, nos colocando numa sensação de um dever não cumprido, e isso acarreta uma depressão. Então que 2023 nós possamos viver dia a dia, momento a momento. E eu, que particularmente gosto muito, estudo muito isso, não sou da área de saúde, mas eu posso garantir a vocês, seja profissionalmente, seja em casa, aonde for, se você viver o momento presente, aquele momento atual, você será feliz. Não espere o dia de amanhã para ser feliz. A depressão, a ansiedade, esses males da mente, eles não têm espaço no momento presente. Aqui, nesse momento que eu estou com você, não cabe na minha mente outros sentimentos senão o prazer de estar me comunicando com vocês. Então vivamos o momento presente, o agora. Façamos o melhor a cada momento. E eu tenho certeza que ao final do dia nós teremos a sensação e a satisfação do dever cumprido. E isso não nos trará nenhum tipo de arrependimento e sentimentos. A saúde mental está envolvida com sentimentos de diversa ordem, até a inveja,
até o desejo do próximo, o falar mal do próximo, porque tudo aquilo que nós fizermos, seja de bem ou de mal, aquilo volta para nós. Então a TV Vincere, o Grupo Vincere, eu, doutora Cláudia, toda a nossa equipe convida você em 2023 praticar o amor, a verdade, a dedicação. Não faça nada que alguém possa depois lhe apontar. Porque se você tiver a convicção que você fez certo, até podem lhe apontar, mas aquilo não vai lhe magoar. Então, se você fizer o bem, distribuir amor, distribuir sorrisos, distribuir abraços, porque muitas pessoas pensam, vamos ajudar um, vamos ajudar outro, todo mundo já pensa logo ajudar financeiramente. Não. As pessoas estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando de uma palavra. E muitas vezes é dentro da nossa casa, um filho, a esposa, o esposo, um vizinho, no trabalho, quem está do seu lado. Então, o nosso convite e a nossa receita de bolo, que essa é infalível para 2023. Vamos distribuir amor. E eu tenho certeza que o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental, com essa receita, ele vai perdurar por todo o ano de 2023 e toda a sua vida. E sejamos todos muito felizes.